papo de café. Papo de café. O que é papo de café? Papo de café é... Olá, caro internauta, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Góes em mais um Papo de Café. E dessa vez nós vamos falar de um assunto polêmico, né, do assassinato do João Alberto no estacionamento do Carrefour em Porto Alegre. Isso gerou uma polêmica muito grande e rodou o mundo todo, porque nós estamos falando do João Alberto, que é um homem negro e que foi morto por 2 seguranças brancos. Porque exageraram na forma que eles abordaram, na forma que eles tentaram imobilizar João Alberto. O que a gente pode tirar dessa informação? Primeiro, a gente tem que levantar dúvidas a respeito do que o nosso vice-presidente disse logo depois desse ocorrido. O senhor considera que é um caso que mostra um problema de racismo no Brasil? Não, para mim no Brasil não existe racismo. Isso é uma coisa que querem importar aqui para o Brasil, isso não existe aqui. Vamos lá, vamos imaginar primeiro a seguinte situação. Vamos mudar as cores dos atores desse caso do João Alberto lá, né? 2 seguranças pretos e 1 agressor branco, né? Tenta fazer essa relação com esses 2 pretos segurando o agressor branco, eles vão conseguir imobilizá-lo e vão conseguir esperar a polícia chegar para depois denunciar e, enfim, fazer corpo de delito e um monte de coisa, certo? Beleza, veja que até aí a cena ia ser igual. Até aí a cena ia ser igual, porque foi o que aconteceu, né? O João Alberto, ele é o agressor, ele desfere um soco no rosto de um segurança branco e eles, então, começam a agredi-lo de uma forma que consegue mobilizá-lo, mas depois de mobilizado, ainda ouvindo os pedidos de socorro, ainda se descontinuaram até não haver mais condição e então haver a morte por sufocamento. Muito similar ao que aconteceu ao George Floyd nos Estados Unidos. Isso que levanta essa polêmica toda, né? E aí você fala assim, pô, mas isso aí é um caso, é um ato de despreparo do policial. Eu concordo. É um ato de despreparo do policial, até porque o policial ele é branco. E um policial branco, aparentemente, ele precisa de um preparo a mais do que o policial preto nas questões de como você vai imobilizar um agressor. Por que eu digo isso? Porque primeiro que você não vê policiais pretos matando homens brancos, sabe? Né? Ou seja, você vê policiais pretos segurando e imobilizando os homens brancos. Você vê eles sendo levados para a delegacia, eles respondendo processo e tudo mais, né? Mas você não vê o contrário, entendeu? Agora, por exemplo, agora o que você está vendo ultimamente, o que você vê muito constantemente hoje pelas lentes dos celulares, é justamente o contrário. Você vê os homens brancos despreparados, né? E depois eles se salvam por essa cortina do despreparo e ninguém fala do lance do racismo. Vamos ver se eu deixei claro aqui. O policial preto, então, ele já desde criança já sabe o que é o racismo, porque ele vive isso diariamente, né? Viveu isso diariamente, ele sabe sempre o que é um sufocamento, ele sabe sempre o que é ter que sair, né, de uma situação ruim, né? Ele ser parado, abordado, né? As pessoas, os pretos têm isso muito mais comum no dia a dia dele e ele sabe, então, onde que dói. Agora, se você chega a uma situação, imagina o policial preto que tem a condição, porque ele é policial ou ele é segurança, ele tem uma condição de dar um mata-leão e segurar o pescoço da pessoa para ela dar uma parada, segurar a onda, esperar o policial. E ali ele vai ver, opa, o cara tá se debatendo, ele vai parar, ele vai segurar, ele não vai chegar ao óbito. Muito mais dificilmente isso vai acontecer, porque na cabeça dele tem já um dispositivo, vamos dizer assim, né? Vamos, né? Vai fazer um exemplo como se fosse uma máquina, mas já existe uma programação na cabeça do homem preto de que, eu não quero fazer com ele o que eu não gostaria que fizesse comigo. Existe também um lance assim, veja, se o homem preto, que agora é segurança ou é policial, tivesse na verdade raiva da sociedade, ele não seria um policial ou um segurança, ele seria um bandido, que é o que a maioria das vezes a gente vê. Entende? Porque você vê, na verdade, um descaso, uma desigualdade aqui, um problema social ali, e aí a gente acaba tendo o crime recrutando mais homens pretos, mulheres pretas, então, ou seja, porque eles são meio que descartados da sociedade, eles precisam ganhar um dinheiro e acaba que o crime acaba sendo uma forma. Veja que existe isso. O problema, então, começa na estrutura. Se você chega, veja, agora vamos colocar 2 situações diferentes. Uma é crianças. Veja crianças brancas
quando ainda não estão poluídas nem contaminadas com o racismo, elas brincam com crianças pretas sem problema nenhum, porque não tem qualquer preconceito, não tem qualquer racismo. Mas depois, quando elas começam a ver o mundo, como que o mundo trata os pretos, e ela começa a tentar copiar, a tentar se colocar no mundo, ela tenta fazer uma cópia do que ela vê na sociedade. Aí ela começa a ser racista. Aí ela começa a não dar mais o brinquedo pro amiguinho preto. Ele já não chama mais aquele amiguinho pras festas de aniversário. Já começa a ter um problema. E aí os pais têm uma grande responsabilidade para tentar filtrar isso, detectar um ato de racismo e parar isso logo, porque esse galinho de racismo que está saindo, né, nas costas dessa criança, isso vai contaminar ele inteiro em breve, entende? E aí ele vai ser um cidadão ruim, né? Um cidadão que né, não sabe porquê, mas ele não vai gostar tanto assim do preto de estar perto dele, entendeu? E aí é por isso que a gente diz que o racismo está na estrutura. Entende? Então, por isso que a gente pode mudar isso. Como? A gente pode mudar isso dando mais oportunidades, entende? Para o começo de uma carreira de um jovem preto, por exemplo. Por exemplo, isso já ajuda. E por que eu digo do jovem? Do jovem porque do jovem a gente consegue, a partir do jovem, fazer com que ele evolua e aí ele consegue ocupar cargos melhores e tudo mais. Veja, hoje a gente não pode ser apenas não racista, a gente tem que ser antirracista, entendeu? Outro problema que a gente vê é justamente na base curricular, na base do currículo mesmo, né? Se você está num cargo de liderança, num cargo de analista, num cargo grande, num cargo, né, legal na sua empresa, dá uma olhada ao redor e vê quantos pretos existem. Veja, mas eu não tô defendendo cota. Não, eu não tô defendendo que você tem que colocar pessoas pretas no lugar de pessoas brancas bem qualificadas, não tô falando isso. Questão curricular é importante, sim. A meritocracia é fundamental para uma base sólida na sociedade. Então você tem que sim ter meritocracia. Então pretos bem preparados têm que assumir lugares de brancos mal preparados. Pronto, acabou. Entendeu? Exatamente. O problema acontece é que o preto jovem, quando disputa uma vaga contra um branco jovem e os dois preparados iguais, muitas vezes a escolha vai pro branco e o preto fica de lado, muitas vezes. E aí nessa o branco entra numa carreira de estágio, evolui, começa a ganhar um dinheiro, começa a ter melhores condições para conseguir pagar uma faculdade melhor, paga curso de preparação, pós-graduação, mestrado, doutorado, e entra numa vaga melhor do que o preto que foi banido lá atrás, entendeu? Sacou? Tá sacando como é que é o lance, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Esse assunto não dá nem pra gostar, sinceramente, esse assunto não tem como gostar, mas se fez sentido pra você esse papo de café, dá um joinha aí. Se não fez, dá um não joinha, entende? Mas apenas entenda que o que eu quis aqui passar pra vocês foi a demonstração de que sim, temos sim um problema de racismo estrutural que vem de lá de trás, lá da base, que dificulta os acessos dos negros para as posições base, né? Para aquele início de carreira, né? Para aquele estágio, entende? Para aquele comecinho de trampo, né? Para que ele consiga evoluir. Então, se vocês empresários conseguirem aumentar esse número de participação dos pretos dentro das empresas, entende? Claro, pretos que estejam na mesma condição de qualificação do que os brancos, por favor, não estou aqui defendendo que um preto desqualificado assuma o lugar de um branco qualificado. Não. O que eu estou dizendo é que quando você tiver duas pessoas qualificadas, um branco e um preto, e você optar pelo branco só pela cor, eu acho que eu optaria pelo preto, inclusive pela cor. Dessa vez eu digo que aí você vai discriminar o branco pelo racismo. Pelo racismo sim, para evitar o racismo. Não porque você está contrariando a raça branca, não, porque você está querendo diminuir a desigualdade que existe hoje, entende? Pense nisso, pensa tranquilamente aí, vai pensando que esse assunto é um assunto bombástico, mas vai saboreando o café, saboreie o seu café, saboreie a vida. Paz.